Fala aí pessoal, tudo bom? Nicolas aqui. Bora para mais um vídeo pro canal, tá? E dessa vez vai ser um vídeo um pouco mais conceitual. Vamos falar sobre o Pix contra o Bitcoin, tá? Porque eu tô vendo um pessoal falando aí de especulações do Pix, que agora não tem mais vantagens da Bitcoin. Cara, tem nada a ver. Tem nada a ver. Se você acha que o Pix tá ameaçando o Bitcoin, desculpa, mas você tá muito enganado, tá? Porque se você tá pensando isso, é porque você não entende o conceito por trás do Bitcoin, por que o Bitcoin existe. E, cara, a ideia desse vídeo é tentar demonstrar que o Pix não vai afetar o Bitcoin, ele pode tentar afetar um pouco a parte da liquidez do Bitcoin, mas, cara, isso daí no fim das contas não vai fazer diferença, eu já vou explicar por que no final. Mas cola aí no vídeo que vai valer a pena, tá? Antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, cara, se inscreve aí, dá aquela força, tá? Então aqui tem canal no YouTube, tem canal na Costa, tem o grupo do Facebook, tá bom? E tanto o grupo do Facebook quanto este canal, eles são patrocinados pela FTX, tá? Uma exchange muito boa. Se você quiser, cara, aqui em todos os vídeos, tá? Eu tô começando a colocar um comentário fixado aqui, ó. Tem um link para você se cadastrar na FTX que você vai ganhar $5 em taxas, mais 5% de desconto nos seus trades. Tem um curso completo que eu gravei, uma playlist grandona aí sobre vários macetes da FTX, cara. Dá uma olhadinha lá que vale a pena demais. Tem o link do grupo do Facebook, aqui tem os canais aqui. Então esse link aí, esse comentário vai estar fixado nesse post que você está assistindo agora. Então quando você quiser, clica lá, mano, dá aquela força, vai valer a pena demais. Valeu? Então o que me motivou esse vídeo? Vamos lá. Cara, esse post no Bitcoin Brasil, teve um cara que botou assim, ó. Depois do Pix, qual a vantagem de usar Bitcoin nas transações? Né? Tipo, como se Bitcoin fosse só transação, tá? E eu cheguei a fazer um comentário aqui, justamente botando aqui, ó. O foco do Bitcoin não está em transações, e sim te proteger das cagadas do governo, tá? E aí ele virou pra mim e falou, isso se chama ouro. Até o Júnior que tá lá no grupo, ele chegou a responder, ó, ouro pode ser confiscado pelo governo, Bitcoin não, né? Aí até falei, tenta sair do seu país com ouro, né? Tal. Mas declarando você não tem nenhum problema. Engraçado que eu lembrei de uma notícia que eu cheguei a publicar aqui, ó. Que foi essa daqui, né? Bilionário austríaco passa 2 dias preso no Mato Grosso após viajar com barra de ouro, né? Que ele considerava um amuleto da sorte. E isso foi em março de 2015, né? E em março de 2017, um juiz condenou o bilionário tentar embarcar com a barra de ouro. Cara, é uma piada. É uma piada. Isso é uma piada. O Estado é uma piada. Não leve o Estado a sério. Tá? Mas sim, você teria problemas guardando ouro. Tá? Por incrível que pareça, você teria problemas. O cara ele mesmo falou na reportagem, ele entrar em qualquer país sem problema nenhum. E no Brasil pegaram no pé dele porque ele estava com ouro, né? Como se estivesse roubando o ouro do Brasil e tudo mais. E, cara, totalmente sem noção, né? Mas enfim, como eu deixei claro aqui, a ideia é te proteger das cagadas do governo, tá? E quando eu digo cagadas, não são poucas, são muitas, tá? O governo pode fazer N cagadas que podem te afetar financeiramente e, cara, é aí que tá a essência do Bitcoin, é nisso. Aí você vai falar, mas por quê? Tá? Primeiro de tudo, quando que o Bitcoin foi criado? O Bitcoin foi criado naquela época da crise do subprime, né, que foi uma crise bancária que envolveu uma bolha imobiliária americana que quebrou um dos maiores bancos tradicionais aí do mundo, que era o Lehman Brothers, né? E aqui, por exemplo, tem aqui separado até um vídeo aqui, se vocês quiserem assistir depois. Mano, assiste esse filme que é muito bom. A Grande Aposta. Ele, ele trata justamente sobre a crise do subprime. É um vídeo bem interessante, um vídeo bem legal, tá? Recomendo que assistam, um baita filme da hora. E ele aborda com detalhes o que foi essa crise do subprime. Eu acho que vai clarear bastante como os bancos estiveram envolvidos em provocar a maior crise que já viu desde 29, tá? Então se você acha que essa do corona foi ruim, essa daqui foi a que jogou toda a economia mundial mais para baixo, tá? Tanto que tem até notícia aqui, ó. Há 10 anos Lehman Brothers quebrava e mudava a economia global. 10 anos depois da quebra do banco imobiliário, isso daqui foi de 2018, tá? Que chocou Wall Street e o mundo das finanças, os efeitos globais da crise ainda fazem sentir, inclusive no Brasil. Tá? Então, cara, bancos fazem cagada. Então, né, justamente nessa época que surgiu o Bitcoin, para quem quiser conhecer um pouco melhor, eu vou deixar no link aí na descrição e nesse comentário
Esse documentário aqui, ó, Banking of Bitcoin, tá? É um documentário que estava na Netflix, não tá mais, mas recomendo que assistam, tá? É um baita documentário da hora que fala justamente sobre todo esse processo de criação do Bitcoin, como que tudo se foi construindo até chegar nos dias de hoje, e fala justamente sobre essa época da crise do subprime, tá bom? Então, é, se você acha que Bitcoin é apenas para transacionar, cara, você está errado. Ele foi criado para isso, tá? Ele foi criado para te proteger dessas cagadas de governo, tá? Essas cagadas em que o Estado cria bolhas, o Estado faz aquelas impressões massivas de dinheiro, aquele negócio que antes você tinha R$ 200, você comprava um carrinho inteiro de compras, hoje você só volta com 2 sacolinhas. Cara, muito disso é culpa do próprio Estado. Então, é, é aí que entra o foco do Bitcoin. Não é sobre você ficar rico. Tem uma frase que eu achei bem legal. Bitcoin não é sobre você ficar rico rapidamente. É sobre você empobrecer lentamente. Tá? E sim, tem como você ficar rico com Bitcoin? Tem, pô. Isso com certeza. Tá? Só que não é o foco. Tá? E muitas pessoas estão pegando Bitcoin e tentando transformar em moedas. Tá? Em moedas como moedas digitais, né? Como os governos estão querendo fazer agora. Só que, cara, Bitcoin vai muito além disso. Então, assim, no caso da Lightning Network e tudo mais, pô, legal, é uma ideia, tudo mais. Vamos lá, vamos ver se funciona. Só que o foco do Bitcoin não é ser uma moeda que você vai usar no dia a dia, ir no mercadinho e fazer uma compra. O foco do Bitcoin tá justamente em te proteger dessas cagadas, tá? E te proteger de verdade. Como é que eu posso dizer isso? Vamos lá. Vocês se lembram, claro, do caso do Collor, né? Confiscando cadernetas de poupança. Cara, se você tem uma conta num banco nessa época e do dia pra noite o governo vai lá e fala: Ó, vamos confiscar as suas carteiras de poupança. Cara, você vai fazer o quê? Você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer, você tá ferrado, tá? Porque simplesmente você não tem. O governo vai pegar teu dinheiro e dane-se, tá? Então, assim, ele bloqueou dinheiro do pessoal mesmo e tudo mais. E, cara, isso fica de lição. Teu Bitcoin ninguém mexe. Teu Bitcoin é um dinheiro que você vai ter seu, que você vai estar guardado em uma carteira sua. Então não se esqueça, exchange não é carteira. Se você está acumulando bitcoins, não deixe em exchange, tá? Não se esqueça do que aconteceu com a Mt. Gox, tá? E para quem não sabe, a Mt. Gox foi uma exchange, tá? Uma das primeiras e principais exchanges na época ali de quando ela existia, em que, cara, se transacionava muitos bitcoins por lá, tá? Só que acontece, os caras fizeram o famoso Egit Scan, tá? Então, basicamente 3,5 bilhões de reais estão em uma carteira que ninguém mexe lá, tá? Porque foi um golpe, realmente foi uma tentativa de fazer foi uma tentativa de roubo de pessoas, entendeu? Então, cara, não. É complicado, sabe? Então, não deixa teu dinheiro em exchange se teu objetivo não for fazer trade. Se é fazer trade, se quer ficar trocando o tempo todo, beleza, não tem muito o que fazer. Tá? Hoje em dia existem as DEX, hoje em dia existe até as DeFi, que você consegue operar esses capitais, fazer essas trocas, até mesmo sem estar em exchange. Só que trocas efetivas mesmo, se você quiser fazer trade, esse tipo de coisa, é em exchange, não tem muito o que fazer. Tá? Só longo prazo, esse tipo de coisa, dá pra você usar uma DeFi da vida, mas fica limitado somente àqueles ativos que você consegue trocar. Bom, mas vamos lá. Então, se você for armazenar teu dinheiro, cara, não deixe em exchange. Exchange não é carteira. Lembre-se da Mt. Gox, tá? E, inclusive, essa parte da Mt. Gox é comentada nesse documentário do Bitcoin Banking que eu comentei agora. Né? Então, assim, se você tem seus ativos com você, cara, ninguém encosta neles, tá? Só você tem como retirar aqueles ativos e mandar para qualquer lugar que você precisar. Você tem a facilidade de locomover de um lugar para o outro, diferente do ouro, como o outro falou lá na publicação. Tá? Então, cara, sim, você pode ter controle sobre o seu capital e o Estado pode não conseguir tocar nele se você quiser. Tá? Então, apenas se você quiser demonstrar e falar, ó, eu tenho que declarar para o Estado e tal, que não sei o que, o Estado pode até saber, mas não quer dizer que ele vai conseguir tocar. Tá bom? E, pô, outro ponto que é interessante é justamente controle de capital. Então,
No caso do que aconteceu na Argentina. A Argentina bloqueia as contas bancárias para evitar a saída de dólares. Então, fizeram isso justamente para quê? O peso argentino estava desvalorizando, né? Porque simplesmente o pessoal estava tudo comprando dólar, desfazendo do peso. E isso gerou que o peso argentino começasse a perder cada vez mais valor. Então, que o governo argentino fez? Ele começou a fazer controle de capital. Ele não deixava as pessoas trocar o peso argentino, que é a moeda estatal, né, deles, pelo dólar, que seria uma moeda estatal, só que mais forte. Tá? Então, isso, cara, é o tipo de coisa que você tem essa dificuldade quando você utiliza bancos. Tá? Então, o ponto da hora das criptomoedas é justamente isso daí. Você não precisa esquentar a cabeça com bancos. Tá? Então, se você tem a tua carteira, você não tem intermediário. O foco do Bitcoin é esse, é você não ter intermediário. Se você quiser mandar dinheiro para uma pessoa, é você e essa pessoa. Não tem um banco no meio do caminho, tá bom? Separei mais um link aqui. Também restringiram, além do dólar, restringiram também a compra de reais. Inclusive isso daí tá deixando bem frustrado um projeto que a gente tem aqui, né? Mas você vê que como os caras eles podem chegar e intervir na economia e falar, ó, não quero que faça isso porque tá tudo no controle deles. Só que quando você tá com Bitcoin, eles não têm controle disso. Eles não têm como parar o Bitcoin, porque, cara, são várias pessoas em todos os lugares do mundo fazendo todo o trabalho de mineração da rede e, cara, você não sabe onde estão essas pessoas. Então é uma rede que não para nunca, tá 24 horas no ar ali já há mais de 10 anos e, cara, nunca teve offline, nunca teve um problema, nunca teve uma instabilidade. Tá? Por isso que o Bitcoin até hoje é o mais seguro, é o mais visto de todos, inclusive é a principal moeda de transação entre todas. Então, é, cara, é muito mais sobre do que transação. A gente não está falando sobre simplesmente você mandar dinheiro de um lado para o outro. A gente está falando sobre você ter controle sobre o teu dinheiro, sobre ninguém chegar lá e roubar ele de você, ou falar como você tem que gastar ele ou como você não pode, tá? Além disso, mesmo com todas essas restrições, o volume de negociações de Bitcoin no mês de maio, né, da Argentina ultrapassou a alta histórica. Então, você vê, mesmo o banco restringindo, mesmo o governo restringindo, as pessoas continuaram comprando Bitcoin. É um dos momentos que eu não acredito, um dos motivos que eu acredito que o Pix, mesmo que o banco central vai saber muito mais sobre o que você está fazendo com o seu dinheiro, sim, vai. O Pix só vai deixar isso mais facilitado. Só que, cara, não vai impedir de entrar dinheiro no Bitcoins, tá? Isso não vai impedir de que o Bitcoin da liquidez, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Que isso não vai influenciar na liquidez do Bitcoin. Na verdade, o que vai influenciar, no meu ponto de vista, é justamente a própria o Pix, ele vai facilitar justamente aqui a geração de novos dinheiro, a geração de novos reais. Então, se a gente já tinha um problema com inflação, tendo que imprimir diversas moedas, imagina com o sistema digital, o quão facilitado vai ser essa inflação. O quanto facilitado vai ser gerar esse dinheiro todo de uma forma não custosa para o governo, como os caras vão começar a gerar cada vez mais capital, e à medida que gera mais capital, isso tende a gerar inflação no decorrer do tempo e tende a desvalorizar a moeda no decorrer do tempo. E se você está numa moeda que ela é deficitária, tá? Então ela não desvaloriza no decorrer do tempo, porque ela tem um limite de bitcoins a ser gerado, que o último só vai ser gerado em 2120, eu acho, alguma coisa assim. Cara, você não tem dor de cabeça, tá? Você vai estar com uma moeda que no decorrer de todos esses anos só tende a valorizar. Por quê? Porque a outra mão só está desvalorizando, tá bom? E quanto mais dinheiro, mais gente bota dinheiro no Bitcoin, mais ele tende a valorizar. Então, não é sobre transações, tá? E um outro ponto que eu acho bom tocar aqui é o que? Todos os bancos funcionam com reservas fracionadas, tá? Então, eu não vou abordar reservas fracionadas aqui, mas basicamente um banco empresta dinheiro para outro, que empresta dinheiro para outro, que empresta dinheiro para outro, e ele não tem todo aquele valor que fala que tem. Sabe aquele valor que eu mostro na tua conta ali? Se você tiver com 5 mil na tua conta, você não tem 5 mil na tua conta. Se você tiver 20 mil na tua conta, você não tem 20 mil na tua conta, você tem muito menos daquilo. O que você tem é uma reserva de segurança do banco, que é um valor bem menor do que aquilo, que o banco vai deixar você ele sacar enquanto ele não tem um problema. Tá? Só que acontece, existem problemas quando os bancos começam a quebrar. Um exemplo disso foi o que aconteceu na Grécia, tá? Em 2015.
tá? Então a Grécia impôs uma restrição de saques, né? Justamente tipo aqui, ó. Entre medidas adicionais está o limite de 200 euros por pessoa para saque, né? E a Tsipras, que eu acho que era o nome do banco, não sei, eu não conheço o que é a Tsipras, enfim, assegura que salários, aposentadorias e poupança dos gregos estão garantidos, tá bom? Então aqui, cara, o que eles fizeram? Eles restringiram o saque bancário para o banco não quebrar. Porque se um banco quebra, tende a quebrar outro, e depois quebrar outro, e depois quebrar outro, isso gera uma reação em cadeia. Tá? Se o banco ele não tá com uma reserva boa para poder aguentar a movimentação, ele é obrigado a fazer isso. E se ele não faz isso, ele quebra. E bancos quebram, acredite. Mesmo que sejam grandes, bancos quebram. Só olhar o Lehman Brothers, que foi onde começou esse vídeo. Tá? O que gerou ainda mais a necessidade do Bitcoin. É só você ver aquele documentário que eu comentei, tá? Que vai estar na descrição, como eu já comentei agora. Então, assim, uh, cara, já pensou um Itaú quebrando? Um Bradesco quebrando? O que ele vai fazer aqui no Brasil? Tá? Então, isso daí é o tipo de coisa que te afeta diretamente. Então, não adianta você ter Pix essas horas. O que o Pix vai te ajudar? O Pix não vai te dar porcaria nenhuma. Porque no fim das contas, cara, tá você e Deus e dane-se o resto. Essa é a verdade. Aí você acha, mas não tem como, não, o governo ele vai me proteger, né? Então só tem mais uma aba que eu deixei aberta aqui, ó. Ó, bancos fechados, velhinhos gregos se desesperam por não conseguir sacar as aposentadorias, né? Ó, apenas caixas de estavam funcionando e com limite de saque. Aí você pensar, mas não tem essa, o governo é bonzinho, o governo vai me defender. O Estado tá lá para garantir os meus direitos. Posso te falar uma coisa? Se você tiver menos de 250 mil na tua conta, cara, ótimo para você. Só que se você vendeu um imóvel, se você vendeu um bem de família, se você acumulou trabalhou demais, juntou dinheiro, acumulou um valor durante sua vida, chegou a 500 mil, a 700 mil, a sei lá quanto. Se você tem uma empresa, se você abrir uma empresa, a tua empresa tá gerando aí 2 milhões, 3 milhões, e um banco quebrar, e isso gerar um problema financeiro para você, cara, você acha que você vai estar bem? Não, você não vai estar. Ah, mas o Estado vai me proteger. Não. Posso te falar uma coisa? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Conhece o FGC? Tá? FGC é o Fundo Garantidor de Créditos. É uma espécie de seguro dos bancos. Tá? Cara, isso basicamente é o seguinte. O banco ele só vai te devolver até 250 mil por CPF ou CNPJ. Se tua empresa lucrou 3 milhões naquele mês que o banco quebrou, mano, desculpa o palavreado, mas pau no seu cu, tá bom? Porque o banco, ele só tem como obrigação te devolver os 250 mil. E dane-se você, tá? Então, cara, se você acredita que o Pix, ele, ele ameaça o Bitcoin de alguma forma, cara, é que você não conhece a essência do Bitcoin. A essência do Bitcoin não tá em você enviar dinheiro daqui pra China e pagar uma taxa pequena por isso. Primeiro que o Pix não faz nem isso, já começa por aí, né? Mas não tá em você mandar dinheiro daqui pra China. Ou você mandar dinheiro daqui pra um amigo teu que tá em outro estado. Não é isso, cara. Bitcoin tá em você se proteger. Bitcoin tá em você não ser. Cara, você não vai ser extorquido pelo Estado. Tá? O maior exemplo disso daí é o caso do Daniel Fraga. O Easy Nobre tem esse vídeo aqui, ó. Onde está Daniel Fraga? Uma análise. Cara, se você não conhece a história do Daniel Fraga, assiste. Assiste. Por que eu tô falando pra você assistir? Porque ele foi um grande exemplo de como o Bitcoin pode te proteger de uma extorsão estatal. Cara, o Estado tava querendo calar a boca do Daniel Fraga porque ele tava falando mal de político. Que o que ele tava falando, reclamando do político lá que tava deixando as ruas todas ruins e tudo mais. O cara tava gostando que dá um processo nele. E o Estado tava, beleza, você vai ter que pagar. Ele falou, tá bom, boa sorte. Boa sorte mexendo nas minhas carteiras de Bitcoin. Cara, não dá, cara, não dá. O Bitcoin, ele não é sobre transações. Ele é sobre você se proteger das cagadas do governo. Seja extorsão estatal, seja cagadas de bancos que vão gerando bolhas atrás de bolhas ou vão quebrando entre si, seja governo gerando inflação, tudo isso, tá? Seja o governo desvalorizando a sua moeda no decorrer do tempo. Então, cara, se você acredita fielmente
que o Pix é uma ameaça para o Bitcoin, é porque você não entendeu a essência do negócio. Tá bom? Então esse vídeo, eu acredito que a ideia foi justamente tentar clarear esse tipo de coisa, porque eu vejo que as pessoas ainda tentam, mas não, sabe, vê como só como uma moedinha digital não é moedinha digital. Se você acha que é uma moeda digital, cara, você está muito enganado. A gente está falando sobre você se proteger, sobre você proteger o que é teu, sobre ninguém encostar naquilo que é teu por direito, tá? E sobre ninguém desvalorizar. Você não tem que ser obrigado a ficar numa moeda do governo que está desvalorizando. Assim como é o caso da Argentina, que eu comentei aqui. Os caras querem te forçar a controle de capital. Eles querem te forçar a ficar no peso. E se você não quiser ficar no peso, dane-se. Você vai ter que ficar na moeda deles que está desvalorizando. E você acha que isso é certo? Não é, cara. Não é. Então, para isso que serve o Bitcoin. Então, trade é um caminho de fazer dinheiro, só que uma das melhores coisas de você fazer do Bitcoin é investimento no longo prazo, devagar e fracionado, tá? Para isso eu recomendo também esse vídeo do Criptomaníacos, tá? A melhor estratégia para o Bitcoin e também a mais simples. Também vou deixar na descrição aí e nos comentários. Cara, assiste. Se você está lidando com Bitcoin agora, assiste. Essa é a melhor forma de você investir em Bitcoin se você não quiser fazer trade, tá? Aqui fala justamente que você comprar um pouco por mês, um pouco por semana, tanto faz, tá? Mas no decorrer do longo prazo, você tende a ganhar muito mais com isso. Então, assiste esse vídeo que ele mostra isso daqui passo a passo em termos de valorização, tá? Ele mostra, no caso, o exemplo dessa planilha aqui do Humberto Leal, que mostra o quanto foi valorizando ele no decorrer do tempo, mesmo com o mercado bearish, mesmo com o mercado bem complicado que está agora, o cara teve uma valorização de dinheiro no decorrer do tempo, tá? Mas lembrando, o Bitcoin está num momento difícil. Se você olha para o gráfico hoje, ele, cara, com esse monte de crise financeira, o Bitcoin está num momento complicado pra caramba, tá? Nossa, difícil pra caramba. Quem faz trade sabe, entendeu? Só que, cara, independente se está difícil ou não, hoje, quem compra Bitcoin hoje, quem comprou na história toda do Bitcoin, somente numa pequena porcentagem desse preço que a pessoa está indo prejuízo. Mas, porém, se a pessoa começar a fazer compras fracionadas, a pessoa não está nesse prejuízo, tá? Então, por exemplo, se eu tirar aqui o gráfico mesmo aqui, ó, se eu não me engano, acho que ele dá esse exemplo no vídeo dele, tá? Deixa eu vir aqui no Bitcoin. Aqui, ó. Em toda a história do Bitcoin, basicamente, nem vou botar nem aqui, senão vai voltar tudo. Quem comprou apenas daqui para cima e não comprou mais, só fez a compra daqui para cima, ainda está no prejuízo. Quem comprou daqui para baixo, está lucrando. E se a pessoa comprou daqui para cima e começou a fazer compras aqui embaixo, ela equilibrou pelo saldo médio e está lucrando. A ideia básica do vídeo é essa. Então, cara, assiste. E o Bitcoin tende a valorizar ainda mais no longo prazo. Ele tende a subir. Opa, aí. Ele tende a subir ainda mais no longo prazo. Isso aqui tá buscando uma crescente, são ciclos, tá? Então, sim, o Bitcoin pode valorizar muito mais no decorrer do tempo. Vamos lembrar que, cara, estão imprimindo dinheiro que nem louco, tá? Isso não só o Fed, mas até no Brasil, agora nota de R$ 200 surgindo aí. Aí a pessoa fala, ah, mas isso daí não vai gerar inflação. Não vai o caramba. Ah, porque não tem demanda. Tá, e quando a situação equilibrar? Você acha que essas notas vão ficar aí e vai ficar tudo tranquilo? Não vai, cara. Então, assim, Bitcoin é muito mais do que simplesmente mandar dinheiro de um lugar para o outro. Se, o Pix é mandar com taxas baratas, dane-se. Cara, e outra, não tem só Bitcoin, tem outras altcoins, tá? Tem outras altcoins que fazem. Cara, a Nano é um exemplo disso daí, transações instantâneas, tá? Agora tá desvalorizada, tá, mas eu acredito que a Nano valoriza muito ainda. A Solana chega a ser até mais rápida que a Nano, faz 60 mil transações por segundo, chegou a 100 mil em teste de estresse aí, tá? Tem outras criptomoedas que são focadas em privacidade. A própria Dash é uma que é de privacidade, tem a Monero, tem a Zcash, que são focadas em você manter a sua privacidade, no estado não saber o que você tem, o que você deixou de ter, porque elas embararam a transação no meio do caminho. Então, assim, existem N formas de você mandar dinheiro de um lado para o outro. No mundo das criptomoedas existem N soluções e tem espaço para todas, tá?
Então não tem essa de, o Bitcoin vai morrer porque surgiu a Nano. Cara, isso é um bando de retardado que falava, tá? Nano não é Bitcoin Killer, tá? Nano tá num caminho e Bitcoin tá no outro. Bitcoin, ao meu ver, tá num ponto de proteção de capital e reserva de valor, tá? Então, cara, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Lembrando, cara, não se esqueça, dá um like aí, velho, compartilha o vídeo, dá aquela força. Quis dar uma noção aí, pessoal, aí do que é Bitcoin, dar uma noção da essência do Bitcoin. Cara, se você quiser saber mais sobre Bitcoin, dá uma olhada nessas referências que eu passei, que com certeza vai ajudar vocês pra caramba, tá bom? E, cara, Pix, cara, é só uma forma mais fácil do governo poder te monitorar, mas não quer dizer que necessariamente ele vai acabar com o Bitcoin, porque não tem nada a ver. Se você acha que o Pix vai acabar com o Bitcoin, mesmo depois desse vídeo, cara, desculpa, você não entendeu até hoje o que é o Bitcoin, tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero ter gostado do vídeo. Valeu, falou, até mais e tchau.